Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a ayahuasca. Era uma dúvida que eu tinha, vocês já haviam me perguntado, então eu não vou entrar no contexto de depois que a gente morre é assim, assim, assado, porque eu nunca morri, né? Não sei como será. Mas, como eu busco muito a minha consciência, foi muito significativo pra mim buscar essa resposta. Foi um alívio, posso dizer pra vocês, porque a gente tá aqui na Terra, a gente não tá aqui pra nada, né? E quanto mais respostas a gente tem, quanto mais firmes na fé a gente fica de que quando a gente morre existe algo maior, melhor eu acho que é a nossa trajetória aqui, né? Eu acho que não faria sentido se não fosse assim. Mas antes de eu compartilhar aqui a minha experiência com vocês e deixar a minha opinião pessoal sobre o que eu aprendi sobre isso, o que leva eu a acreditar nessa experiência que eu vi, eu gostaria de só dar um lembrete para vocês que já faz um tempinho que eu já coloquei esse e-book à venda, mas eu sempre esqueço de fazer propaganda dele para vocês. Para você que tem dificuldade de mudar o teu pensamento negativo para um pensamento positivo, né? Mudar o teu mindset e principalmente ter confiança em si mesmo, eu criei um e-book chamado Confiança e Pensamento Positivo, te ensinando passo a passo do que você precisa fazer para você adquirir essa confiança, não só em você, mas quando você está com outras pessoas, não ter tanta vergonha de falar, de se expor, de se impor, de colocar a sua opinião e de principalmente também você que sofre um pouco de ansiedade, tem um pouco de depressão, é um pouquinho tristinho, tem os seus problemas e gostaria de ter mais pensamentos positivos para ter mais vibrações positivas na sua vida. Então esse e-book é muito didático, é muito simples de entender, ele te pega na mão e te leva, te conduz para você colocar na prática todas essas ações. Então dê uma clicada aqui embaixo na descrição que tem o link aqui para você comprar, tá bom? E também, claro, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever se você gostar do meu conteúdo, compartilha com outras pessoas, curte e também comenta pro vídeo chegar a mais pessoas também. Então vamos lá, gente. Eu sempre tive essa dúvida, pra falar a verdade, mas eu já tinha uma opinião formada sobre isso. Por quê? Por duas questões que eu vi na Bíblia, né? E também por causa da EQM. Todas as pessoas que eu já vi falando sobre isso, já vi filmes, né, baseados em fatos reais, de crianças que passaram por EQMs, e todas essas pessoas têm algo em comum, todas elas falam da mesma coisa que acontece depois da morte. As experiências são diferentes, mas o contexto sempre é o mesmo. E na Bíblia, tem o caso de Lázaro, que voltou dos mortos e foi ressuscitado por Jesus. Ele fala que ele não poderia contar, né? Lá na verdade, na Bíblia, eu não encontrei essa parte. Lá onde eu encontrei, tá lá naquela série do Rick e Lázaro, porque teve muita coisa que foi tirada da Bíblia, né? Lá Lázaro fala que ele nunca poderia contar o que ele viu lá no mundo dos mortos. Então, se ele não pode contar o que ele viu, é porque ele viu. Então, já descarta a possibilidade dele estar dormindo, né? E outra coisa é sobre o que Jesus fala, né? Que o nosso mundo é diferente do mundo dele. O nosso mundo contém choro, amargura e dor. O mundo dele contém amor, paz, tranquilidade, sossego, acalento, né? Então, baseado também na história de Rick e Lázaro que Jesus fala, dá para entender o que acontece depois da morte, que não é apenas um sono, porque eu tinha muito essa dúvida particular do sono. Se a gente fica dormindo, esperando a ressurreição. Mas isso, gente, que eu tô falando pra vocês, é uma opinião pessoal minha, baseada nas coisas que eu estudei, nas coisas que eu li sobre Jesus, e que pra mim faz mais sentido. Então, a minha experiência da ayahuasca, hoje é dia 6, eu tive a experiência no dia 4, né? Ontem eu tava muito ainda na vibe da ayahuasca, então eu não consegui gravar. E o que eu vi lá foi muito lindo. Eu tenho muita coisa, muita bagagem. Eu tô com meu caderninho aqui, que eu já comecei a escrever. Tem muita coisa ainda pra mim escrever aqui sobre as minhas experiências, que ainda estão vivas aqui na minha memória.
Mas a ayahuasca começou me mostrando sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem, que era uma dúvida que eu tinha. Interessante é que eu tinha esquecido de perguntar isso. Quando a gente toma ayahuasca, a gente sempre intenciona, né? Eu intencionei ali os meus desejos e essa parte eu tinha esquecido de perguntar. E eu tava a semana inteira falando disso. Eu tenho que perguntar na ayahuasca porque o que acontece depois que as pessoas morrem? Porque eu tinha que saber. E aí a ayahuasca começou me mostrando isso. Falei, ai, que benção, que legal, eu esqueci, mas a ayahuasca não. E aí foi muito lindo, sabe? Me mostrou assim, eu não vi pessoas, eu senti, né? Eu consegui me conectar com o lugar que essas pessoas estavam, mas eu não consegui ver, né? Eu vi, obviamente, umas imagens muito bonitas, mas eu não vi as pessoas que já haviam falecido. Então, por isso que eu falo que depende do que a gente vive. Eu, por exemplo, às vezes eu escuto, às vezes eu vejo, entendeu? Então, mas isso eu acredito que eu não posso ver porque a gente não tem acesso ao mundo imaterial, né? Mundo de lá, mundo de lá, mundo de cá, mundo de cá. Tem coisas que não estão permissivas pra gente saber. A gente pode saber até um certo ponto. Eu acho que dali pra frente a gente não pode saber. E eu vi, gente, foi muito nítido, eu não precisei perguntar nada. A ayahuasca sempre foi me explicando, foi falando em detalhes como é que funciona o processo e me mostrou muito claramente que as pessoas que já morreram, os nossos entes queridos, eles estão em um local bom, confortável, um local de paz. Eu senti muita paz, gente. É um local assim que deu inveja. E a nossa morte, entre aspas, não é morte, é vida, na verdade. É morte para nós que estamos no lado de cá e somos limitados. Nós não temos acesso ao mundo imaterial. A gente pode voar, pode alcançar a lua, mas ao mundo imaterial ninguém tem acesso, né? A não ser se você morrer ou se você for levado por Jesus Cristo, porque senão você não tem acesso. E foi muito lindo isso, porque mostrou as pessoas estando nesse local e as pessoas que não querem aceitar a paz, que não querem buscar a paz, estavam em um outro local. E foi muito claro isso pra mim, porque a ayahuasca foi dizendo assim, ó: todo ser humano, todos, sem exceção, tem o seu direito de escolha. E nós todos é quem vamos escolher se queremos ser salvos ou não. Então, lá no mundo imaterial, as pessoas que já faleceram para nós aqui, mas estão mais vivas do que a gente, porque estão melhores do que a gente, eles escolhem se eles querem ir para a luz ou se eles querem ir para as trevas. Metaforicamente falando, claro, né? E aí mostrou que a maioria tá na luz. Pouca gente tá nas trevas. Só que, claro, a gente conhece a justiça de Deus, a gente sabe que muita gente não vai ser salva. Porque o mundo de cá, ele é do maligno. E tem mais gente cruel aqui do que gente boa. Eu acredito que eu vi muita gente na luz, eu acredito que tem a ver com os meus descendentes, que a maioria escolheu ir pra luz, tá? Então eu acredito que não seja num todo, no geral, que eu tenha tido essa informação. E a ayahuasca foi me explicando que aqui e lá as escolhas são as mesmas. O que muda é o tempo, né, que lá é atemporal. O que muda são os benefícios, né? Porque aqui a gente não tem benefício nenhum, tá todo mundo no mesmo barco. Lá não. Lá é um mundo diferente. É um mundo onde você vai poder fazer o que você quiser, construir, desconstruir. Você vai ser livre, você não vai ter mais esse corpo, você vai ter outro corpo. E vai ser um mundo de eterna paz, né? Então isso ficou muito, muito nítido pra mim. Cara, foi maravilhoso. Aí, eu me lembro que eu tinha perguntado assim, foi a única pergunta que eu fiz depois de todas as explicações. Eu tô aqui resumindo pra vocês, porque o tempo que a gente fica lá tendo essas explicações são muitas coisas, porque são muitos detalhezinhos, entende? E como são 4 horas de vivência, a gente obviamente vai esquecendo, né? Algumas informações que a ayahuasca vai passando, não tem como eu lembrar de 4 horas detalhadamente falando aqui pra vocês. E aí eu lembro que por último eu falei assim, mas então, eu só queria saber uma coisa, os mortos eles se comunicam com a gente? Eu sempre acreditei que não, né? Baseado em Jesus Cristo também, pelo que ele falou lá da história do Rico e Lázaro. E aí a ayahuasca respondeu, não. A única comunicação que eles conseguem ter com vocês é através da energia. Nós somos energia, tanto nesse mundo quanto no mundo de lá.
Quando eu falo com alguém, quando eu penso em alguém, aquela pessoa de lá recebe a minha energia. E ela também consegue mandar a energia dela pra mim. É a única interferência que ela tem. Ela não pode falar comigo, ela não pode dizer como é que é lá, nada disso. Mas ela pode mandar a energia dela pra mim. E outra coisa que ficou muito clara, que a ayahuasca me mostrou assim de uma forma bem metafórica e bem divertida, é o seguinte: a gente chora pelas pessoas que se foram, né? E eles lá, olhando a gente chorar, eles meio que riem da nossa cara. Não é que eles estão pouco se lixando com a nossa dor, não é isso. Mas eles riem no sentido assim: poxa, vocês estão aí chorando por mim, vocês deveriam chorar por vocês. Eu tô num lugar lindo, maravilhoso, só esperando vocês virem até o meu encontro. E vocês é que estão aí sofrendo, vocês é que estão passando por coisas terríveis aí. Aqui a gente não chora, aqui a gente vive mais do que vocês aí. Isso, cara, foi sensacional isso. Então, parece fácil a gente falar, né? Faz muito tempo que eu não perco mais ninguém. Mas, claro, quando a gente perde alguém, a gente chora, a gente sente. Imagina, cara, aquela pessoa nunca mais vai estar contigo. Mas o que me deu muito alívio foi saber disso, assim, que as pessoas ficam lá olhando, bah, se tu soubesse que tu deveria chorar por ti e não por mim. Eu sei que a saudade dói, mas tu vai ter tanto tempo pra ficar comigo, que esse tempo curtinho que a gente não vai se ver, nem vai te fazer falta depois. Então, gente, cara, é uma experiência melhor que a outra, né? Vou ter muita coisa pra trazer aqui pra vocês, das minhas experiências. Foi muito emocionante. Eu não senti nenhuma dor física dessa vez. Foi muito linda, muito, muito linda, muito prazerosa, muito gratificante pra mim. Eu espero ter compartilhado com vocês essa experiência do que eu passei, do que eu senti. E eu espero que vocês tenham sentido aí também no outro lado o que eu senti aqui, que foi gratificante. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, gente, e até o próximo.